Olá, 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 muito bem-vindos. Nesta manhã chuvosa aqui em Salvador, vou conversar com vocês um pouquinho sobre a questão da fé, né? Não naquele âmbito religioso, pautado em dogmas bíblicos, não. Eu acho que vou tentar falar de uma forma mais intimista, de uma forma mais subjetiva, para que cada um se encontre naquilo que é chuva e frio. Então, o que é ter fé? Há pessoas que dizem assim, minha fé é imensa. O que é que você chama de fé imensa? Tem como mensurar o tamanho da fé? Eu já vi gente que me disse assim, porque a minha fé é maior do que a sua. Lógico que essas falas são sempre de alguém da família, né? E dizer, a minha fé é maior do que a sua. Isso faz anos, e eu me lembrei hoje, quando eu estava na missa nobiliária do padre, enquanto ele falava sobre essa questão. Aí eu penso, como é que você mensura realmente o tamanho da fé de alguém? Eu acho que você não mensura nem o tamanho da sua fé. Você não sabe. Eu acho que fé, como eu até disse um pouquinho falei sobre um pouquinho isso ontem, a fé, ela não reside no fato de você ler a Bíblia, no fato de você conhecer a Bíblia, conhece assim, na leitura, mas não mergulha nos subentendidos e nos subliminares dessas leituras. Fé não significa você ir ao culto, ao terreiro, à missa, naquele dia certinho, não falta, tudo lá. Tem gente que é pontual, certo? É pontualíssimo no que tange a questão da, como é que eu diria, meu Deus, da sua entrega a Jesus, uma vez na semana com uma semana. Os adventistas, eles fazem os cultos deles aos sábados, né? O católico aos domingos, dos terreiros geralmente sexta, mas tem domingo também. Os evangélicos também tem sempre mais domingo. Agora eu lhe pergunto, será que sua fé pode ser medida por você estar dentro de um templo, de uma igreja, num terreiro, numa mesa espírita? Não, gente. Eu acho que não. O que eu vou dizer a vocês agora, o que eu quero analisar com vocês, não está absolutamente em qualquer livro, pelo menos que eu conheça, tá? Eu acho que isso sobre o qual eu quero conversar está dentro da questão do cotidiano, do mundo acelerado em que nós estamos vivendo. Deste mundo louco que mal dá tempo de você fazer aquilo que realmente Jesus desejou que fosse feito, porque você tem muita pressa. Então, eu acho que a fé reside também nas suas ações, não na quantidade de ações maravilhosas que você faz. Porque às vezes você faz uma ação muito grande, muito imensa, mas é como se você estivesse descarregando naquela ação suas culpas, como se silenciosamente você estivesse descarregando naquela ação que você está fazendo ali, uma forma de dizer, Jesus, eu estou bem na fita, viu? Olha eu aqui fazendo coisas bacanas. Eu acho que fé não é isso. Fé é acreditar simplesmente num Deus que determina o livre-arbítrio. Aí você faz as suas escolhas. Ok. E suas escolhas, você faz a partir da fé que você tem ou do que vai ser bom para você? Sem se preocupar sequer com o que será. Se vai dar certo ou se não vai. Então, a gente mensurar a fé pelas ações é o melhor, mas também não é tudo. Vocês querem ver a coisa mais, eu não vou dizer ridícula, porque eu acho que tem muita gente que faz de todo o coração e eu respeito. Eu respeito, eu
sabe, contemplo o que ela está dizendo. Mas veja bem, tem gente que manda aqueles, como é que se chama, meu Deus? Aquelas correntes, agora pela internet. Antigamente a corrente era diferente, agora é pela internet. Aí mandam aquela corrente, na corrente tem uma oração, na corrente tem a palavra bíblica. Bom dia, Arme Preciosa, que bom que você está aqui. Estou com saudade de você, Tezinha. Ontem eu mandei mensagem para você 2 vezes, você não viu. Viu? Saudade de você, mulher. Depois a gente vai conversar. Então, assim, voltando, né? A gente recebe aquelas correntes, né? Para você fazer. Aí vem a oração, não sei o quê. E no fim vem, passe à frente. Se você não passar, vai acontecer isso com você. Oi? Isso é o quê? Chantagem? Isso é uma ameaça velada? Isso é você chamar os outros de otário e ficar por isso mesmo? Né? Então, o que é isso exatamente que você está querendo? Deixa eu ajeitar aqui meu cabelo, porque lavei na estante. O que é exatamente isso que você está querendo? Né? Passa uma corrente com oração, com passagem bíblica, com uma coisa bacana, e depois passe para tantas pessoas. E você vai ver o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Não acontece absolutamente nada. Porque isso não foi enviado, nem sempre foi enviado com a fé necessária. Isso não existe nenhum mandamento que diga que isso determina a vontade do Senhor. Gente, a minha fé é tão frágil quanto a sua. Até aqueles da igreja, por exemplo, deixa eu contar uma coisa a vocês. Fé é uma coisa maior. A fé às vezes reside em você ir a uma missa sem nenhuma vontade de ir, sem nem saber porque está indo, mas você vai. E você foi por quê? Porque você se apaixonou pelo padre? Obviamente que não. Quer dizer, obviamente não, pode até ter sido, mas a princípio a gente imagina que você foi porque você foi prestar uma reverência a Deus. É o dia que se cultua a Deus na igreja católica, na evangélica, você vai prestar uma reverência a Ele. Não está prestando atenção a nada do que o padre está falando. Mal responde às pregações da missa. Mas você está lá. Ah, essa daí vai queimar no fogo do inferno. Ó, gente, eu acho que tem muito mais gente que conhece a Bíblia de cabo a rabo, que vai queimar no fogo do inferno, muito mais do que uma pessoa que age assim. Porque o que está no coração dela, o que guia esta pessoa é a alma. Não é aquela visão racional, sabe? Aquela visão pragmática das coisas. Eu vou para Deus ver que eu fui e eu ficar na fila do céu. Para. Santa Teresa d'Ávila, eu não sei se vocês já ouviram falar, ela não gostava de ir às missas, sabia? Ela ia, porque ela achava que ela tinha um dever com Jesus e ia. Quando chegava na missa, sabe o que ela ficava fazendo? Ela ficava contando quantas pedrinhas havia na parede da igreja. Ela sabia de cor. E foi canonizada. Por quê? Porque ela teve ações e sacrifícios que a igreja católica achou por bem canonizá-la. Pessoas se curaram, muitas, e atribuem a ela essas curas porque pediram para ela. Ok, respeito. Afinal, eu sou católica, super respeito. Madre Teresa de Calcutá, ela escrevia cartas para acho que um franciscano, que ela era muito amigo dela. E nessas cartas que ela escrevia, ela dizia: eu sou uma infeliz, porque nem ter fé em Deus como deveria ter, eu tenho. E é Madre Teresa de Calcutá. Santa Teresa de Calcutá, também canonizada. Porque, imagine uma mulher como Madre Teresa, uma mulher como Irmã Dulce. Não há registros nenhum de Irmã Dulce falando da fé dela. Mas ela não precisava falar da fé dela. E quantas vezes eu tenho certeza, sabe? Eu tive a honra de conhecer a Irmã Dulce. De beijar, de abraçar. Ela ia na loja de meu pai, e meu pai, às vezes, meu pai era meio agnóstico,
para essas coisas da igreja católica. Eita, lá vem ela. Essa baixinha é fogo. Ele dava, mas ele dava alguma coisa reclamando. Ela dizia, ai, e ela saía reclamando com meu pai. Quantas vezes essa mulher não deve ter sido humilhada? Porque ela pegava pessoas de rua, invadia terrenos da prefeitura e do governo do estado para ocupar com aquelas pessoas lá. E nem a CM teve coragem de tirar ninguém de lá, porque eram os protestos dela. Então, gente, se, sabe, o próprio Jesus, eu acho que ele foi tentado na fé, no momento em que ele se isolou perto da crucificação, e ele chorou. E ele pediu forças ao Pai. Gente, quando a gente pede força ao Pai, ou seja lá, a que santo você quiser pedir, não é problema meu, eu não estou aqui para como é que se diz, doutrinar ninguém. O papo é, como eu estou dizendo a vocês, o papo aqui é do cotidiano, é do comportamento das pessoas no mundo moderno. Então, assim, ele foi tentado pelo diabo. E vocês sabem que quando o diabo esteve com Jesus, eu estou aprendendo coisa, gente, em que Jesus esteve lá, isolado e tal, que ele se retirou, certo? Vocês sabem que o diabo quis enganar Jesus, sabe com quê? Com trechos da Bíblia. Porque ninguém sabe melhor a Bíblia do que o diabo. Ele era um anjo, certo? Ele era um anjo caído. Ele conhecia a leitura bíblica. E ele tentou enganar Jesus, mas Jesus era filho do homem. Não se deixou enganar. Então esse papo que vem para mim, sabe? Porque eu conheço a Bíblia, porque Jesus fala comigo, porque Deus fala comigo. Deus fala comigo também. Eu só não ouço a voz dele. Eu só não dou chilique nem saio gritando por aí. Sabe? Porque eu acho que ele fala comigo quando ele me diz, eu não ouço a sua voz, tá? Não pensem vocês que eu quero me fazer de santa, que se tem uma coisa que eu não sou, é santa. Se tem uma pessoa frágil na fé, eu tenho muita fé. Mas há os meus momentos de oscilação, porque eu sou humana. Eu vivo no mundo da velocidade. Eu vivo no mundo da violência. Eu vivo no mundo das guerras. Eu vivo no mundo onde existe um genocídio hoje, ao vivo e a cores. Eu vivo num mundo onde a gente pode ver a história através do IA, que traz as imagens perfeitas para você. Eu vivo num mundo em que se eu quero comer um peixe meia-noite, 1h da manhã, eu ligo para o iFood, eu tenho um peixe 1h da manhã, meia-noite. É um mundo que facilita a vida das pessoas, mas a igreja, nenhuma igreja facilita a vida de ninguém, a não ser de Malafaia. Ele facilita a vida de muitos políticos, e a dele principalmente. Mas fora isso, a gente não tem a nossa vida facilitada pela igreja em si, nem pela Bíblia em si, mas pelo que a gente constrói, tendo fé em que vai conseguir, e não perdendo essa fé ou se deixando vacilar no primeiro escorregão, porque às vezes a gente escorrega, e quando a gente escorrega, gente, a primeira pergunta é, por que eu? Por que Deus está fazendo isso comigo? Por que que sempre acontece isso comigo? Já está aí a resposta, porque você sempre pensa assim. Você atrai para você. Nesse ponto, eu sou absolutamente pragmática. Eu acho que nós costumamos atrair para nós aquilo que nós falamos. A palavra tem força. Hitler fez a cabeça do povo alemão pelas palavras. Ele nunca pegou numa arma. Não. Gandhi fez a revolução pela palavra, ele nunca pegou numa arma. Jesus fez a revolução com a palavra, ele nunca pegou uma arma. Então, a palavra ela serve para o bem e para o mal. A questão é, o que você tem no coração ao expressar as palavras? Aí é com você. Nada acontece sempre com você, porque Deus não gosta de você. Uma vez, eu tenho alguém assim, próximo da família, né? Que me disse assim, ela estava brigando comigo, eu brigando com ela ainda, assim, nossos 18, 19 anos. Eu jamais vou esquecer
o que ela me disse? Eu não tenho culpa se Deus gosta mais de mim do que de você. Oi? Pense em palavras que foram para mim como uma lança. E vieram para mim e se transformaram num gatilho muito ruim. Até que eu fui amadurecendo e fui me perguntando o seguinte: como é que ela sabia que Deus gostava mais dela do que de mim? Em que momento Deus disse isso a ela? E por que Deus diria a ela? Só de ela dizer isso para mim, já mostra que não era Deus que estava falando para ela. Porque Deus jamais usaria do seu poder, ou ele já teria terminado com a guerra. Ou ele já teria salvo milhares de palestinos, ucranianos. Ou Deus já teria nos livrado dos Bolsonaros da vida, dos Trumps da vida, dos Netanyahus da vida. Mas Deus nos deu o melhor planeta para se viver. Mas junto com ele nos deu uma arma muito perigosa. Ele foi muito inteligente. O livre-arbítrio. Sabe, gente, eu digo um bocado de coisa assim, meio louca, né? Porque são fruto da minha análise de leituras que eu faço, né? Veja, quando Deus deu o livre-arbítrio, eu tenho a impressão que ele botou assim, ele plantou na terra o trigo da mesma raiz, que dizem que foi de Adão e Eva, mas vamos lá. Deus plantou na terra o homem, um tipo de homem na Ásia, na Europa, na América do Norte, na América do Sul, na África. Ele plantou vários tipos de homens e disse a todos eles: obrigada, Esté, obrigada, minha linda. E disse a todos eles: olha, vocês têm aí o mundo, o céu, o pôr do sol mais lindo em cada lugar. Certo? Pessoas lindas, crianças nascendo com milagres mil, animais, uma floresta rica em alimento, em remédios. Certo? Você tem tudo, mas você também tem um livre-arbítrio. É você que vai escolher como quer viver. E aí vem a guerra. E aí a pessoa senta para perguntar: por que Deus permitiu? Ele não permitiu, nem deixou de permitir. Ele deu ao homem um corpo, sem olhar a cor da pele. Ele deu ao homem um coração igual para todo mundo, de qualquer cor de pele, de qualquer religião. Ele deu ao homem um processamento orgânico igual para todo mundo, gay, evangélico, católico, tudo igual. Ele só disse assim: cada um vai escolher como quer viver, vai escolher o que quer fazer, vai escolher como vai viver. Aí, gente, sabe, eu penso que Deus foi muito esperto, porque dessa plantação que ele fez vem aquela passagem bíblica do joio e do trigo. O joio é o que não presta, o joio é o que se joga por terra. Mas sabe, o joio nasce junto com o trigo. Aí, uma vez, um dono de terras na época de Jesus falando em parábolas com seus discípulos, disse, e o serviçal perguntou: estão nascendo joios junto com o trigo, então vamos cortá-los? E o dono das terras disse: não, deixe-os crescerem junto do trigo, eles são muito semelhantes, sabe? Só corte quando o trigo estiver totalmente pronto para ser cortado. Aí você vai reconhecer o joio e vai reconhecer o trigo. Deu para entender? Essa não é uma ideia que esteja em livros, acho que não tem. Mas essa é a concepção de Rosana com Z. Deus nos deu livre-arbítrio, então não vinha com aquela de que, por que comigo? Deus fala mais comigo do que com você. Deus fala através de mim em línguas. Como é que eu sei? Jesus falava em aramaico. Aramaico era a língua falada em Belém, na Palestina, porque Belém ficava no território palestino. E as pessoas acham até hoje
que Israel é que a terra onde Jesus nasceu. Não foi, gente. Isso é história. Não é Bíblia, é história. A Bíblia, para mim, é contestável em algumas passagens, porque a Igreja Católica, na Idade Média, mexeu muito na Bíblia. A prova está quando houve as Santas Inquisições. Mulheres como eu, como você, que tem intuição, que fala as coisas e às vezes acontecem, essas mulheres eram queimadas vivas como bruxas. Elas tinham parte com o diabo. Então, muita coisa foi mexida. Muita coisa foi modificada, principalmente coisas que falavam sobre a questão sexual. Foram tiradas discretamente. E as pessoas, eu não vou ficar, eu adoro os Salmos, adoro Tiago. Nossa, eu acho que Tiago na Bíblia é fantástico. Eu adoro Paulo, porque ele foi um imenso pecador e depois ele se converteu a Jesus. Gosto muito. Mas a história em si, quando ela é contada, principalmente no Velho Testamento, eu tenho as minhas contestações, dá licença. Eu vivo em 2025. A Bíblia foi escrita há 2025 anos. E só foi compilada 50 anos depois que Jesus se foi. Não estou pondo em dúvida a Bíblia. Para mim é o livro mais maravilhoso, ele me guia. Agora, eu uso de uma maneira minha. Primeiro eu peço a Deus que me ilumine para eu parar no trecho certinho de que eu preciso. Mas às vezes não para. É uma coisa totalmente diferente do que eu estava pensando. Será que era? Ou sou eu que na minha ignorância não soube traduzir? Então, para de colocar nas costas de Deus a responsabilidade de tudo que acontece com você. Isso não é ter fé. A fé genuína não cobra de Deus, aceita e tenta fazer diferente, se reconfigura. Porque tudo acontece comigo porque você atrai. Deus não quis que nessa minha vida eu fosse feliz no amor. Gente, não é que você não tenha sido feliz no amor, é que talvez você não tenha visto o amor que ofereceram a você e muitas vezes você não quis. Às vezes quando a pessoa lhe contraria para o seu bem, você não gosta, fica até inimiga. E às vezes essa pessoa estava lhe dando amor. Você que bateu a porta na cara dela, como a porta foi batida na cara de Jesus, muitas vezes. Dos discípulos de Jesus, tantas vezes. A fé move montanhas quando você tem no seu coração a certeza de que suas ações não são para lhe envaidecer, para lhe fazer melhor do que ninguém, para se exibir. Eu sempre fiz trabalhos aí voluntários. A coisa que mais me incomodou algum tempinho atrás foi eu ter que filmar, eu entregando. Sabe por que eu fiz aquilo? Eu nem aparecia. Só aparecia assim no carro mostrando os donativos das pessoas. Mas na hora da entrega eu sempre saía e pedia para outra pessoa entregar. Porque eu estava fazendo aquilo para Deus. Eu só tinha que prestar satisfação a Deus, mas tinha gente que deu dinheiro e queria ver eu entregando. Eu aboli. Se quiser confiar em mim e fazer as entregas. Então, confie, me dê, que eu vou fazer o melhor. Agora eu não vou ficar tirando foto e me exibindo nas redes sociais, nem dizendo que fiz para ninguém, porque eu não dá conta de ninguém, só me interessa que Deus veja. Isso para mim, para você pode não ser. É absolutamente permissível que você não concorde, tá bom? Porque eu tenho uma opinião, você pode ter outra. Mas eu não faço nada. Nada que eu não queira fazer. Não peço nada em troca. E hoje em dia, nem quero não. Hoje em dia, quando eu faço, antigamente quando eu fazia e ficava pensando. Eu não pensava no plano, sabe? Eu pensava assim, muito subliminarmente. Poxa, fiz tanta coisa por ela, eu espero que ela reconheça. Eu não espero que ninguém reconheça. É aí nessa plantação que nasce o joio e o trigo. Não espero que ela reconheça. Eu faço porque eu quis. Eu faço por amor. Se eu não quiser fazer, eu não faço. Percebe? Quando meu coração diz, não faça não, não faço não. Não faço não.
entrego tudo a Deus. Então, vamos trabalhar a nossa fé. Vamos entender que a nossa fé, ela não está aí para ficar numa vitrine, para se medir qual é que pesa mais. Não. A sua fé, às vezes, para você é pequenininha, mas ela é maior, ela é imensa. Em relação a outra pessoa que tem uma fé que parece que é imensa, eu tenho uma fé imensa, ela sabe a Bíblia toda. Ela vai na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, ela tá lá. Sai da igreja falando mal das pessoas. Eu já vi, eu já ouvi. Então isso não me alimenta. O que me alimenta é justamente essa fé que eu tenho aqui, que me diz, está na hora de você conversar com Deus. Quando eu quero falar uma oração decorada, sabe? Ave Maria, eu falo quando eu não quero, eu bato um papo com Deus, com Nossa Senhora, com São José, com o Arcanjo Miguel, que eu amo, que é meu anjo de frente. Eu converso com o meu anjo da guarda e digo ele, pô, cara, me dá um tempo aí, porque assim tá demais. O ombro não aguenta não, me sustenta aí. Carrega aí essa cruz junto comigo. E eu vivi uma cruz pesadíssima. Não foi comigo, não foi com minhas filhas, graças a Deus, mas vivi uma cruz, que foi um calvário para mim. Mas não quero cobrar. Sabe por quê? Porque gratidão também é uma questão de fé. Se a pessoa não foi grata, não é problema meu. Eu não faço por ela, eu faço por mim e por Jesus. Eu acho que isso é ter fé. No momento que você estiver fazendo qualquer coisa que seja, até pegar um copo d'água para alguém por falar isso, hoje eu estou falando pra cacete. Que chique, né, gente? Adoro esse garrafão. Então, assim, enquanto você estiver fazendo, esperando que o outro retribua, você é vaidoso. Porque Narciso acha feio tudo que não é espelho. Então, você faz, mas espera que ela retribua do mesmo jeito que você fez. Que momento ela escreveu um documento, né? Que garantia a você que tudo que você fizesse com ela, ela faria de volta a você. Eu já fui assim. Eu cobrava. Hoje não, gente. Não cobro. Peço a Deus que me dê o esquecimento, amnésia total. De tudo, de qualquer coisa. Nem que eu pegue uma pessoa na rua, eu levo lá, você tá bem? Então tá, tchau. Eu esqueço. Meu coração mandou, eu faço. Foi Deus que falou com você? Não sei. Meu coração mandou. Se foi Deus, se foi meu anjo, se foi meu avô que já morreu, não sei. Mas eu tenho fé. A minha fé imensa, é incontestável? Não. Mas eu tenho fé. E todas as noites que eu mais peço nas minhas orações a Deus é que Ele me sustente na minha fé. Eu mudei radicalmente minha educação alimentar por causa da diabetes. Estou muito bem, graças a Deus. Mudei. Minha vida é pesquisar para ver se isso serve, se não. Até a curso eu fui convidada pela uma médica amiga minha. Vá ao curso, eu tomei, foi sexta e sábado. Maravilhoso o curso que eu aprendi, o valor da nutrição, como comer, isso aqui, assim. Sabe, para eu conhecer o que eu tinha que fazer de melhor, para eu combater esse açúcar. Eu sei que eu sou muito doce, eu aviso logo a todo mundo quando eu chego, gente, quem é diabético vai embora, porque o docinho chegou. Nem tão doce assim, às vezes só azeda, que não dá para descer, gente. Eu sou humana, só isso, eu sou filha de Deus, imperfeita, só sou perfeita no biotipo, no resto eu sou imperfeita, e cabe a Ele me julgar. Então, muito cuidado com o livre-arbítrio. Muito cuidado com... Sim, eu falei da nutrição pelo seguinte, eu mudei tudo. Não está sendo fácil para mim, gente. Pense numa pessoa que adora tudo que se transforma em açúcar. Tudo. Farinha de trigo, eu sou louca. Fazia tortas, bolos maravilhosos, se transforma. Não estou comendo. Minha Coca Zero também eu já tinha deixado de comer, porque eu estou deixando de comer tudo que é americanizado em protesto. Protesto silencioso. Mas tudo bem. Não estou mais tomando qualquer tipo de refrigerante, nem o Antártica Zero, que é nosso, não estou tomando.
O pão, pensem numa viúva de um marido que ela é apaixonada a vida inteira. Não estou comendo pão. Então, eu tenho que me contemplar com outras coisas dentro do que eu possuo. Eu só peço a Deus sabedoria. Eu digo, Deus, por favor, me dê sabedoria para enfrentar essa minha caminhada. Porque daqui a 3 meses eu vou voltar a minha endócrina, porque minha curva glicêmica estava passando de 7 e tem que ser menos de 7 até 6,8, mas já é alta. Mas assim, ela disse que só quer me ver daqui a 3 meses, foi até muito dura comigo, ficou zangada comigo seriamente, então eu estou aqui. Como diria meu avô, pelejando para, sabe, chegar onde eu preciso chegar, que é ao ponto limiar da minha saúde. Eu vou conseguir. Aí digo, Deus, eu lhe peço força, Deus, não me deixe cair na tentação, Senhor. E Ele tem me dado a força de que eu preciso. Isso é ter fé, sabe? Isso é ter fé. E também se uma hora ou outra eu der uma beliscada num brigadeirinho, eu vou morrer por isso, eu paro. Mas não faço. Que é como o alcoólatra. O alcoólatra diz que está curado. Tudo bem, ele se curou. Tira tudo que é garrafa de álcool da casa, blá, blá, blá. Um dia ele sai com os amigos, toma uma taça de cerveja. O efeito dominó, gente. Ele volta a beber. Ele tem uma recaída. Então, para eu não ter recaída de doce, eu prefiro evitar completamente. E já estou me acostumando. Estou me acostumando com café preto sem açúcar. Estou acostumando enfim, tudo que leva açúcar. Estou fazendo os meus bolos low carb. Manda botar açúcar, xilitol, aquele próprio. Não boto. Mas boto maçã. E aí o bolo fica naturalmente docinho e quebra meu desejo. Isso é ter fé. É ter fé em você. Você primeiro também tem que ser... Primeiro não. Você tem que ter fé em Deus, mas também você tem que ter fé em você. Você tem que acreditar na sua força, na sua capacidade de se reconfigurar, na sua capacidade de seguir em frente com outra forma, com outra modelagem. Ou então você vai ficar no mesmo casamento infeliz a vida inteira porque você tem medo, porque você não quer enfrentar. Ou então você vai ficar sofrendo no emprego que tem que engolir cobras, lagartos e sapos a vida inteira porque você tem medo de largar. Ou então você vai sofrer a vida inteira dentro da família, porque tem familiares que são tão distantes de você que só são família por causa do sangue. E tem gente que sofre, porque eles estão afastados porque eles querem. Se querem, fiquem. Eu vou lá ficar atrás de... Gente, família reunida não significa família unida. Bota isso na cabeça. Então você tem que parar de ter medo de se afastar do que lhe faz mal. Tem medo de se afastar do que lhe machuca. E esse Deus que você diz que crê? E essa Bíblia que você lê o tempo todo? Só serve para você citar os trechos que lhe interessam quando você quer maltratar os outros e dizer que ele não sabe nada? Está errado. Tenha fé em você primeiro. Antes tenha fé em Deus. Mas a sua fé. E não aquela que é doutrinada para que seja daquele jeito. Ter fé significa aceitar as pessoas como elas são. Não ter qualquer tipo de preconceito. Respeitar quem não quer beijar e fazer continência para a bandeira dos Estados Unidos, muito menos a de Israel. Respeitar as pessoas que lutam em benefício do povo e não em benefício de si mesmas. E siga em frente. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada por terem vindo. Eu peço, por favor, aproveitem que vocês estão aí. Faz um coraçãozinho para mim. Faz um coração, por favor. Aí, comente. Comente se você gostou, se você não gostou, dê sua opinião. Me dê uma ideia para fazer em breve outra live. Certo? E estamos juntos, companheiro. Na linguagem popular, estamos juntos, companheiro. Então, estamos juntos, unidos na fé, unidos na certeza que toda essa loucura do mundo vai passar. E nos unamos também para desacelerar, para entender que nós precisamos
viver uma vida com mais serenidade, viu? Amar todo mundo é impossível, mas amar é bem possível. Amar qualquer coisa, qualquer pessoa é possível, né? Então, um grande beijo. Lembre-se, você vai ser o joio ou o trigo? E não é a Bíblia que vai determinar isso. É Deus. Bye, bye. Uma boa semana para todos. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Tchau, tchau.